Estamos aqui, povo querido, povo amado, numa nova série de sermões intitulada, estão lembrados? De Frente com Jesus. Essa é aí a mais nova série, tá bom? Que estamos aqui engatando toda quarta-feira às 19 horas e todos os domingos às 18 horas nós estamos vendo aqui alguns encontros que Jesus teve com os mais variados tipos de pessoas que possamos imaginar, tá bom? E aí, a ideia aqui é que a cada sermão o texto possa ser lido, a história possa ser contada, ou quem sabe até recontada por mim, e aqui sempre destacando pelo menos uma característica importante do nosso personagem em destaque, tá bom? E aí compartilhando também coisas que nós podemos seguir ou evitar, tá bom? No nosso último sermão, que foi na quarta-feira, dia 17 de junho, né? Nós vimos aqui sobre um homem que era incrédulo, mesmo sendo religioso e seguindo muitas regras de conduta, tá bom? Muito importante isso. Religião não significa que de fato você tem uma fé verdadeira e autêntica. Quero poder falar sobre isso essa noite. Me acompanhe, por favor, até o final. Este homem aqui teve um encontro com Jesus. Alguém sabe o horário? À noite, longe dos olhares populares, tá bom? Ele escutou durante essa conversa decisiva com o Senhor Jesus sobre um assunto muito interessante. Chamava-se Novo Nascimento, o título aqui, o termo que Jesus utilizou. E aquele homem meio que demorou a entender, mas vimos que no final da história ele se mostrou um dos primeiros a entender o que de fato aconteceu na cruz de Jesus Cristo, tá bom? O tema tratado na quarta-feira foi religioso demais, com acento, com um ponto de exclamação aí no final, tá bom? Nós vimos aqui que, apesar de tranquilizar a mente, a religião não pode resolver o nosso maior problema com Deus e nem nos fazer entrar em seu reino, tá bom? A resposta para aquele homem que Jesus deu foi que o amor de Deus era de fato a resposta que Nicodemos precisava. O amor de Deus então foi apresentado por Jesus a Nicodemos como algo demonstrável. Um sentimento não fica apenas de modo abstrato para Deus, mas ele demonstra, ele faz ser visível. Esse amor é sublime e traz julgamento. Não esqueçamos disso. Só que hoje nós vamos mudar tudo, tá bom? Hoje nós veremos exatamente o oposto disso. Não é ninguém bonzinho, tá bom? Não é também uma pessoa que poderíamos chamar de religiosa, né? Não é uma pessoa que segue as regras direitinho. E vamos viajar agora para Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Já sabe de quem é que eu vou falar hoje? Já sabe? Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Eu lerei aqui na Nova Versão Internacional. Se você tiver Bíblia, me acompanhe, por favor. E se não tiver, atente aí, aguce seus ouvidos, escute com muita atenção, como eu brinco com meu querido irmão Ozete, né? Talvez a única coisa boa dessa noite seja a leitura da palavra de Deus. Então, atenção, por favor. Diz assim, Lucas, capítulo de número 19, do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quando? Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se
e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Qual título poderia ser dado à mensagem de hoje? O título é o seguinte: Perdido demais! Esse é o título da mensagem dessa noite, tá bom? A história aqui é muito interessante e eu fico aqui, apesar de ser muito conhecida, de muitas pessoas terem feito canções, poucas pessoas já pararam para olhar para esse texto com o devido cuidado que ele requer. Hoje, se Deus me abençoar, faremos isso. Vamos devagarzinho, vamos examinando a história, talvez o que há por trás da história, e dessa forma tentar extrair aqui alguns princípios para a gente poder aplicar, né? A minha expectativa é a mesma sempre. Não estou aqui para simplesmente dar palestra, não estou aqui simplesmente para ficar conhecido ou para ser o queridinho de vocês. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é uma. Além de glorificar a Deus em obediência, fazendo o que Ele mandou com que eu fizesse, eu gostaria muito de que você experimentasse em profundidade o amor de Deus. Que você pudesse experimentar com a sua mente, com o seu coração, com a sua vida por inteiro, o que Jesus de fato pode fazer na vida de alguém. Não tem outro objetivo, né? Não estou aqui para ganhar o seu dinheiro, né? Quem é que está me dando dinheiro aí? Quem é que está botando dinheiro na minha conta? Não estou aqui para ficar ganhando dinheiro de vocês. Estou aqui para anunciar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, coisa que eu fazia muito antes de eu ser pastor, tá bom? Então vamos lá? Vamos à história. Primeira parte, primeira porção aqui do sermão de hoje, tá bom? Diz que a chegada de Jesus foi assim. E lembrando que Jesus era um mestre andarilho. E quando eu falo mestre andarilho, eu estou me referindo a um professor que não se limitava a uma sinagoga. A um mestre que, ainda que não tivesse o reconhecimento, canudos, diplomas dado pelos homens, era sim de fato um mestre que tinha a sua autoridade como reconhecida pelo povo. As grandes massas reconheciam que Jesus tinha ali uma autoridade, né, que não era igual à autoridade dos demais mestres. Ele era um homem que falava ao ar livre. E aqui ele acaba de chegar em Jericó e ele encontra um homem rico. Interessantíssimo isso aqui, interessantíssimo, né? Chega em Jericó, cidade aí cheia de história para contar, e aí encontra um homem rico. Quem era esse cara? Quem era? A primeira coisa que a gente descobre é que o nome dele era Zaqueu, né? Além da informação de que ele possuía riqueza, o nome dele é Zaqueu. Quem era Zaqueu? Vamos lá. O texto continua dando uma palavra aqui que desconhecida para alguns. Publicano é a palavra utilizada. O que era um publicano? Tente me acompanhar. Publicano geralmente era um judeu contratado pelo Império Romano para coletar impostos do seu povo. E aí, nisso tudo aqui, tinha uma grande confusão. Na verdade, tinha uma tensão muito grande pelo fato de o povo de Israel ao Império Romano. Né? O povo de Israel é um povo chamado para ser livre. E toda vez que Israel estava debaixo de autoridade de outros governantes, ou de outros impérios, de outros reinos, significava que Deus estava punindo a desobediência, ou a incredulidade, ou até mesmo o adultério espiritual. É isso mesmo que eu vou utilizar. Deus considera a idolatria como um adultério espiritual. E isso é muito bem retratado no livro do profeta Oséias, onde o amor justo e santo de Deus é demonstrado em favor de uma nação que prefere outros deuses, que prefere cultuar a outras, né, supostas divindades e não ao próprio Deus.
Deus compara isso como uma atitude de adultério, como uma atitude de prostituição para com ele. Por quê? Porque a relação que Deus deseja ter com o seu povo é uma relação, acima de tudo, amorosa. E uma vez que você trai o amor de Deus amando, confiando, crendo em outras coisas, em outras supostas divindades e não pondo a sua fé em exclusividade aos pés desse Deus que habita no alto e sublime trono, Deus considera essa atitude como adultério espiritual. Já fica a dica aí, né? Como tem sido a sua relação com Deus? Será que você confia em outra coisa ou em outras pessoas para alcançar favores espirituais? Pense sobre essa questão, pois ela é muito importante. O Deus da Bíblia sempre se mostra como um Deus que requer exclusividade. E com seu Filho Jesus Cristo, as coisas não são diferentes, tá bom? Não são diferentes. Então, qual é a ideia? A ideia é que Israel, ao estar debaixo do Império Romano, entendia que aquele não era o seu lugar, né? O lugar era Israel sempre fora chamada para a liberdade. Então, essa opressão fazia com que o povo de Israel nutrisse uma agonia e uma expectativa de libertação. Ou seja, o Messias que viria, na cabeça de muita gente, teria que obrigatoriamente livrar os judeus das mãos de outro rei, César ou qualquer outro, né? O povo foi chamado para ser livre. Então, ser um publicano era um negócio complicado. Vamos lá. O publicano tinha autorização, né? Tanto para cobrar os impostos que Roma requeria, quanto também de embolsar o excedente. Você me entende aí? Pois é. O publicano podia, pela lei, cobrar mais do que lhe fora proposto. Então, ao longo da narrativa dos evangelhos, isso é muito claro aqui no discurso de João Batista, que quando ele está pregando ali, anunciando e preparando o caminho para Jesus, alguns publicanos chegam para ele e arrependidos, olha, nós queremos nos arrepender. Nós queremos ter uma vida que aguarda a vinda do rei e a vinda do reino. Então, como é que a gente deve proceder? E João Batista dá uma aplicação ao seu discurso muito particular aos publicanos. João Batista disse o seguinte: não cobre mais do que vocês são postos para cobrar. Ou seja, nada de cobrar além, nada de ficar com excedente. Faça simplesmente o seu trabalho. E João Batista então traz a ideia de que ser publicano em si não era o problema. O problema da maioria dos publicanos era exatamente o enriquecimento, né, ilícito. Essa é a ideia. Então, a lei autorizava o cara a ser desonesto. Ah, pensou um negócio desse? Ainda que a lei dos homens pudesse ali, assim, como é que eu poderia dizer, autorizar o roubo, o pequeno furto, a pequena desonestidade, diante de Deus o cara continua sendo errado, né? Então, dessa forma, juntando o excedente, muitos publicanos ficavam ricos. E normalmente o publicano era considerado também, obviamente, um traidor da pátria, como eu falei para vocês. Se o império é opressor, nós estamos aqui debaixo desse império, nós somos um povo oprimido que deseja essa liberdade, ou você está com a gente ou você está com eles. Uma vez que um judeu trabalhava para o Império Romano, ele inevitavelmente era considerado como um traidor da pátria, viu? Alguém que se submete ao império, né? Alguém que era contrário à opressão do povo, né? Na verdade, alguém que era contrário, como é que eu poderia dizer? Alguém que não estava junto para ser oprimido, né? Uma vez que o coitado ali do publicano, né? Eu até utilizar essa palavra, coitado nada, né? O miserável do publicano, vamos utilizar esse termo, esse adjetivo. Uma vez que ele está trabalhando para o outro lado, era também considerado um opressor, um inimigo social. Eles eram, na maioria das vezes, desprezados, odiados, e apesar da grana que eles tinham, eram taxados de marginais, né? Então o cara era marginal, tendo muito dinheiro para dar e vender. Só que tem um detalhe aqui que eu quero compartilhar com vocês. Zaqueu não era publicano. Como assim, pastor Miguel? Vou repetir, não era publicano. Ele era o chefe dos publicanos.
Isso significava mais trabalho, mais dinheiro, mais excedentes, mais granas, tá bom? Mais grana para o bolso aqui deste miserável publicano. Só que também, apesar de ter mais grana, também mais desprezo, também mais ódio, também mais exclusão. Eu fico me perguntando, meu querido Djalma, quem? Quem eram os amigos dos publicanos? Eu me atrevo numa resposta, viu? Sabe quem eram os amigos dos publicanos? Outros publicanos. Esse povo era de fato odiado pelos demais. Então, além aqui de chefe dos publicanos, ele tinha outras particularidades aqui que o texto nos fala. Diz que ele tinha uma curiosidade urgente por ver Jesus Cristo. E é muito interessante isso, né? Também nos é dito que ele tem uma baixa estatura e que ele parece aqui ser um excelente escalador de árvores, tá bom? A árvore aqui em destaque é uma figueira brava. Minha gente, uma figueira brava. Por que que Lucas, né? O doutor Lucas, ele era médico, viu? Por que que São Lucas, ele destaca que a árvore que Zaqueu estava subindo era uma oliveira brava? Por quê? Uma árvore diferenciada, viu? Mais ou menos ali 10 metros de altura, tronco grosso, mas fugindo dessas informações que não agregam tanto valor à nossa compreensão do texto, eu quero destacar um fato bem simples. Subir em árvore dá trabalho, né? Meu amigo presbítero Yuri Viegas, lá em Fortaleza, parecia um macaco, minha gente, né? Subir em tudo quanto era canto. Temos aqui também uma pessoa parecida, a irmã Lucinha e a irmã Alice, do mesmo jeito, né? Excelentes escaladoras de árvores. E sempre era um problema para mim, porque eu tentava, gente, eu era meio fraco assim, as mãos não tinham tanta força, e acabava machucando as mãos, e acabava se ralando inteiro, né? Então, olha só, a árvore grossa, a árvore grande, e o cara foi lá, subiu, né? E assim foi a chegada. Vamos partir agora para saber como é que foi o encontro. Pastor, como é que foi o encontro em si? Vamos lá. Parece que a multidão era grande aqui. Não sabemos quantas pessoas, mas é um negócio que estava meio abarrotado de gente. Essa é a verdade. Todo mundo queria estar pertinho de Jesus. Todo mundo queria fazer pelo menos um contato visual com ele, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado pelos quatro ventos. Jesus, como eu falei no início, era de fato um mestre diferente dos demais mestres, né? Nos é dito, por exemplo, em Mateus, ainda no final do seu Sermão do Monte, no capítulo de número 7, que as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir Jesus, porque ele pregava, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os demais mestres da lei, né? Eu, por exemplo, até hoje, sempre lido com um desafio constante na minha vida. Pregar o que vivo e viver em conformidade com o que prego. Por quê? Porque a incoerência, gente, é uma coisa que nem o pior dos pecadores consegue engolir, né? O cara pode ser sei lá, o bêbado da cidade. O cara pode ser o drogadão. Pode ser o criminoso, o bandido da área. Se ele olha para minha vida e vê incoerência, eu tenho qualquer coisa dele, menos respeito. Portanto, ninguém respeita, sério, de verdade, ninguém respeita alguém que seja incoerente. Mas Jesus não precisava passar por esse problema, porque ele pregava o que vivia, ele vivia o que pregava e, acima de qualquer outra coisa, ele era a palavra personificada. Ele era o verbo que encarnou, virou gente e habitou entre nós, como diz o evangelista João, no seu evangelho, João. Então, vamos lá. Jesus, famoso, operava milagres, pregava como quem tinha autoridade e sempre anunciando o reino de Deus, né? Enquanto Zaqueu estava lá em cima, o mais inesperado aconteceu, como diz o texto. Jesus o viu. Jesus o viu. Sério, gente, ninguém fica olhando para cima, né? Se tem alguém em um poste, dificilmente a gente vai ver, a não ser que esteja bem longe. Mas com Jesus, parece que Zaqueu aqui foi pego de surpresa. Jesus o viu.
E além disso, Jesus falou com ele. E mais ainda, Jesus falou o nome dele. Uau, minha gente, né? Já Jesus fala, né? O que é que Jesus fala, né? Zaqueu, né? E Jesus disse que queria ficar na casa dele. Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje ficar na tua casa. E qual a resposta desse homem? Irmãos, eu vou mentir não. Se fosse eu, bufo, né? Tinha despencado lá de cima de tanta emoção. Meu coração teria ficado a mil, minhas mãos suadas, e eu teria ali caído. Ou, quem sabe, teria ficado com tanta pressa e tão desajeitadamente teria descido que na metade do caminho teria despencado do mesmo jeito, né? Ou seja, em todas as opções, o que me restaria era de frente, não com Jesus, mas de frente com o chão, de frente com o cimento, de frente com o concreto. Tá bom? A resposta foi imediata. Zaqueu desce rapidamente e o recebe com alegria. Perceba esses detalhes. Rapidamente. Alegria. Vamos refletir sobre isso, viu? Me aguardem. Todo o povo viu aquilo. Todo o povo acompanhou aquela cena, ouviu tudo o que Jesus disse e o que tinha acontecido depois, né? Ele, no caso de Jesus, se hospedou na casa de um pecador. Era o burburinho popular. Eram os cochichos no meio da multidão. Ou seja, o povo estava criticando Jesus. O povo estava, de alguma forma, tentando censurar, tentando aqui diminuir. Parece que a decisão de Jesus contrariou a expectativa popular. Parece que o texto está nos dando essa ideia. O que é isso, hein? Eu pergunto. Será que era inveja? Será que era recalque? Ou será que era tristeza pela alegria dos outros? Pense comigo, né? Muito se fala que é fácil chorar com os que choram. Parece que às vezes é mais difícil se alegrar com os que se alegram. Então, vamos lá, pessoal. Imagina aqui no meu caso, né? Me acompanhe aqui na minha ideia. Imagina se eu passasse por uma grande dor na minha vida. Eu tenho certeza que eu receberia muitas ligações, muitas mensagens sinceras, honestas, amorosas aqui, se preocupando com a minha situação. Mas imagina eu falando aqui para vocês, minha gente, vou fazer uma festa. Suponhamos que não tenhamos a quarentena, tá bom? Suponhamos que não estamos aqui de quarentena. Minha gente, vou fazer uma festa, vai ter pratinho para todo mundo, pois é, né? Arroz, creme de frango, batata palha e uma farofinha de lado. Ei, irmã Eulade, ei, irmã Alice, hein? Fazer uma festa de arromba. Del Rio liberado para todo mundo, porque eu vou comemorar agora que eu tenho uma casa própria. Imagina. Isso já aconteceu no nosso meio, viu, minha gente? Já aconteceu, né? Não, eu não tenho casa própria ainda não. Mas imagina se eu falo sobre isso. Não é de duvidar que alguns começassem a... meu filho, é pastor, né? Roubando o dinheiro dos irmãos. Todo pastor é ladrão. Aconteceria isso, né? Ou seja, o cara não está trabalhando, o cara às vezes não está dando um duro, às vezes deixa de comer um salgadinho, deixa de ter um privilégio a mais, deixa de ter uma motinha melhor, um carrinho mais moderninho, para fazer um pezinho de meia, comprar uma casinha. Quando o cara compra, ou pelo menos dá uma entrada ali, se desfaz às vezes do carro para dar entrada numa casa própria e quer comemorar, será que todo mundo fica feliz? Responda você aí, tá bom? Será que iríamos encontrar o mesmo número de mensagens de alegria? Você merece, parabéns, você é batalhador, você é um exemplo para mim. Será que a gente receberia muitas mensagens do tipo? Responda aí você mesmo, tá bom? Mas não, eu acho que o problema ali daquela multidão não era inveja em si. Não era coisa tão diferente não, mas não era inveja em si. Não era recalque, não era tristeza pela alegria dos outros. Para mim, o nome disso era incredulidade, viu? É sim, né? Incredulidade. Eu vou lhe explicar, se eu tiver tempo, por que eu acho isso. Mas Zaqueu não fica calado. E não foi uma forma ei, mas não fica calado não, responde à altura. Não, não era esse sentimento que impelia Zaqueu. Zaqueu dá uma resposta, ele não fica calado não.
E olha só, aí nós chegamos num outro momento inesperado, número 2 para conta, né? Ele se levanta e aqui não é exagero pensar, não erraríamos se pensasse que não era exatamente no mesmo momento, tá bom? Não era no mesmo momento, né? Jesus vai para casa e o que é que a gente faz na nossa casa? Quando a gente chama uma pessoa para nossa casa, o que é que a gente serve? Cara, comida. Esse cara tinha dinheiro. Não ia precisar pegar ali uma sacolinha de arroz na vendinha em frente. Não ia precisar fazer ali, comprar um trigo e fazer um pão de última hora. O cara tinha reserva, o cara tinha estoque, o cara tinha dispensa lotada, o cara tinha dinheiro. Primeira informação que o cara tinha dinheiro, o cara era rico. Então, o que é que tinha ali? Pense no banquete, pense numa festa. Nos seus moldes, uma festa de arromba, até porque um convidado mega especial. Então esse cara estava empolgado. Isso tudo já começa a ser construído na nossa cabeça quando ele desce depressa e com muita alegria. Essas características elas começam a ser aqui a se sobressair aos nossos olhares, tá bom? Então pense numa casa lotada, né? Fico até pensando, quem eram os amigos do publicano? Eu acho que outros publicanos, né? Porque o povo estava julgando o cara lá de fora. O povo estava... Tu viu aí onde é que Jesus foi? Na casa de um pecador. Ah, pensou um negócio desse, né? A pessoa mais improvável de Jericó foi a que recebeu a visita de Jesus Cristo. Teve ali a honra de dar de comer, dar de beber para Jesus. E óbvio, se você chama alguém para sua casa, você trata com honra não apenas dando a melhor comida que você tem, mas ouvindo. Não é Senhor, né? Eu fico imaginando como é que seria o diálogo se fosse comigo. Senhor, eu? Ô Senhor, obrigado por me escolher, obrigado por estar na minha casa, eu não sou nem digno da tua presença. E um diálogo ali muito agradável, com certeza, foi feito. As palavras de Zaqueu não tenho tanta certeza, mas eu tenho uma certeza do que Jesus falou para ele. Certamente, Jesus falou da sua obra. Certamente, Jesus anunciou o reino de Deus àquele homem e o chamou à fé e o confrontou nos seus pecados. Porque Jesus fazia isso direto. Claro, e a gente está vendo aqui nesses encontros, era uma forma diferente com cada pessoa, mas sempre anunciando o reino de Deus, sempre aqui trazendo luz àqueles pecados escondidos e desafiando o arrependimento, desafiando aqui a um passo de fé. Aquele homem, então, em uma determinada hora desse jantar, dessa festa, se levanta e diz: Olha, Senhor, é como se, Senhor, olha aqui, presta atenção no que eu vou falar. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A pergunta, será que Jesus mandou ele fazer isso? Lhe garanto, não. Podemos fazer outra pergunta aqui. Pastor, ser rico é um pecado? Eu vou responder com um categórico não. Pelo contrário, trabalhe com amor, faça mais do que lhe é exigido, faça com excelência, honre seus chefes, quebre o galho para os seus companheiros de trabalho, busque crescer na empresa, busque ser promovido, busque ganhar o máximo que você puder ganhar. Qual o problema? O problema é quando o nosso coração começa a amar, desejar, planejar, fazer expectativas, nutrir um sonho de um futuro onde só seremos felizes se tivermos mais. Aí é o problema. É quando a riqueza se torna, então, o ídolo do coração. É quando o amor ao dinheiro, que claro, não significa fazer carinho no dinheiro, né? E nem dormir com uma cédula de 100 aqui pertinho do rosto, o amor ao dinheiro não é isso. O amor ao dinheiro é a dependência, como diria John Piper, daquilo que o dinheiro tem para nos oferecer. Quando o nosso coração depende mais de coisas que o dinheiro pode comprar, significa que nós estamos amando o dinheiro. Deixa eu fofocar aqui. Pastor fofoca. Vou fofocar.
Se um dia a pessoa que eu vou fofocar aqui ouvir, melhor ainda, tá bom? Vou falar de um colega, um irmão, que eu tive o prazer de conhecer na minha vida, que por muito tempo serviu no ministério que eu compunha de visitação a presidiários, de ensino de Bíblia nos cárceres, né? De falar, anúncio do evangelho a meninos que estavam presos, rapazes que estavam presos. O nome dele é Júnior Palácio. Tô dando nome aqui aos bois, vou fofocar dele. Esse cara, para muitos de nós, para a maioria dos que estão acompanhando aqui a live, é considerado um cara rico, tá bom? Dono de concessionária em Fortaleza. Vou até fazer o jabá aqui, Ceará Caminhões, tá bom? Tô fazendo jabá aqui de graça, ele nem sabe disso. Tô fazendo propaganda. Não vendia bicicleta, não vendia moto, não vendia bis, não vendia carro, vendia caminhão, vende ainda. Caminhão. Na maioria de nós é um cara considerado rico, tá certo? Esse cara, de um amor, de uma simplicidade tão grande, tão empolgante, sabe aquelas pessoas que você gosta de estar perto? Sabe aquelas pessoas que envolvem, aquelas pessoas pra cima, aquelas pessoas que você chega perto e... Sabe, mas eu tô até melhor agora, né? Aquelas pessoas que são antidepressivas. Sabe como é que é isso? Ficar perto dela é como se você estivesse tomando um antidepressivo, né? Você se sente até melhor mesmo. É esse tipo de cara, é fenomenal. Ele, todas as quartas-feiras, 9h45, saía do seu trabalho para anunciar o evangelho para outras pessoas. É o tipo de gente que, se uma catástrofe desse, se, sei lá, um incêndio e explodisse todos os caminhões e torrasse todas as reservas financeiras dele, esse cara ainda seria o mesmo. Sabe? Ele não se relacionava com base no ter. Não tratava as pessoas com base no ter. Uma pessoa simples, amorosa, que comia a nossa comida, que falava a nossa fala. Pessoa incrível, cara. Pessoa incrível. Então, Júnior Palácio, meu querido, se um dia você está essa mensagem, um abraço grande para você, porque você se tornou, para mim, um exemplo do que é ter dinheiro e ao mesmo tempo ter o coração completamente apaixonado pela obra do Senhor, pelo próprio Deus vivo. Então, esse era o problema de Zaqueu. Zaqueu tinha o seu coração no dinheiro. Como é que então luta com esse pecado? Para ele, a forma foi se desfazer de grande parte, de uma parte considerável de suas reservas financeiras. Para falar a verdade, para ser mais preciso, a metade delas. E ele continua. E se de alguém extorquir alguma coisa, ou seja, se de alguém roubei, se de alguém fiquei com os excedentes, entendeu aí? Entendeu? Captou? Devolverei 4 vezes mais. Que história é essa de devolver 4 vezes mais? Não bastava só devolver? Sim e não. Me acompanha aqui. No texto de Levítico, tá bom? Deus fala para Moisés o seguinte: e disse o Senhor a Moisés. Presta atenção, o texto é grande. Se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir em algo, ou se achar algum bem perdido em mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante a extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre o qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena e acrescentará a isso 1/5 do valor, 20% daquilo roubado, extorquido, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Entende assim? Antigo Testamento, um sistema de sacrifício, né? Havia uma instituição, havia pessoas trabalhando para essa instituição, né? Havia um templo, havia ali um sistema de sacrifícios de animais, havia uns sacerdotes e haviam quem solicitava esses sacrifícios, tá bom?
precisava tirar do bolso, precisava oferecer um animalzinho impuro, mas, pastor, isso não é uma judiação ou coisa terrível? Concordo que é terrível. Os sistemas sacrificiais eram terríveis, porque toda vez que alguém reconhecia um pecado, uma culpa, alguém inocente precisava ser morto para que o sangue pudesse aqui cobrir o pecado daquela pessoa que fora encontrada culpada. Preste bem atenção. Nós cremos, pela própria revelação das Escrituras, que Jesus Cristo é aquele que finda todo o sistema sacrificial. Ele, nós cremos, é o último cordeiro, o último sacrifício. Ele é o cordeiro definitivo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, pela sua própria voz, disse que destruiria o templo. Isso não ia se dar de forma literal. Ele não ia afastar as colunas e demolir o templo, mas ele ia caducar. Ele ia fazer o tempo daquele sacrifício perder completamente a validade. Porque ele era a proposta definitiva de Deus para nós, os pecadores. Então, conforme a lei, e aquele homem era judeu, aquele homem conhecia, o que é que ele está fazendo? Vou devolver aquilo que roubei e não vou devolver 20% a mais. Não vou devolver um quinto, não vou me contentar apenas com 20%. Vou dar quanto? Vou dar quanto? 4 vezes mais. O que seria isso? O que seria isso em porcentagem? Chegou à conclusão? Aquele homem daria 4 vezes mais aos que dele foram extorquidos. Então, é só isso que a gente vê. A gente não sabe muito da conversa, a gente não sabe muito o que é que rolou, a comida que eles comeram, mas a gente sabe qual foi a reação desse cara. E o desfecho disso tudo, como é que foi? Né? Quando aquele homem cala, Jesus agora começa a falar: hoje houve salvação. E ele fala num categórico, né? Hoje houve salvação. Porque este homem também é filho de Abraão. Ora, aquele homem, por ser publicano, era considerado um renegado pela sociedade, um marginal, alguém que estava fora, um traidor da pátria. Mas quando ele fala isso, Jesus aqui afirma que aquele homem era também um filho de Abraão, ou seja, era um judeu de qualidade, um judeu verdadeiro. E quem era o judeu verdadeiro pelo olhar de Jesus Cristo? Era aquele que era filho de Abraão. Só que a maioria das pessoas enxergava isso como simplesmente ter uma descendência aí, né, genética, né? Uma ligação genética, uma ligação de raça para com o próprio Abraão. Só que, biblicamente, é mais profundo do que isso. Os filhos de Abraão não eram simplesmente os descendentes, aqueles que seguiam a linhagem física de Abraão. Os filhos de Abraão eram aqueles que imitavam a obra de Abraão. Pastor Miguel, não entendi ainda. Vamos lá. Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé. Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé e por isso ele se tornou um amigo de Deus. Ser filho de Abraão, portanto, é andar nos mesmos passos de fé que Abraão teve. Então, você está conseguindo encaixar agora, está fazendo sentido o que eu falei? Que o problema daquele povo não era inveja, recalque, era incredulidade. Então, qual é a resposta que Jesus dá a este homem? Qual é a afirmação que o Senhor Jesus Cristo dá? A confissão que esse homem faz de modo público e audível? Que aquele homem era filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu creu em Deus. Zaqueu creu na obra do Filho de Deus. Zaqueu confiou em Jesus Cristo como Salvador, como poderíamos dizer hoje. Né? E ele fala, né? Zaqueu dali para frente não poderia ser mais um considerado excluído. E aí ele fala de si mesmo, porque o filho do homem, né? Faz um paralelo. Zaqueu é filho de Abraão. Jesus é filho do homem. Jesus, ao tratar, ao se chamar filho do homem, ao conferir esse termo a si próprio, tem uma dupla percepção. Tanto da sua humanidade quanto da sua divindade. É sim. Em Daniel capítulo 7,
o profeta vai citar essa terminologia, esse conceito de filho do homem, como se tratando de uma divindade, como reconhecendo como alguém tão divino quanto o Deus de Israel. Ou seja, né, toda a palavra do Senhor está ali construindo uma mentalidade, uma percepção de que Deus é um e ao mesmo tempo é plural. Que Deus é só um e ao mesmo tempo há diversidade dentro desse próprio Deus. Em Gênesis, nós vemos, façamos o homem à imagem e semelhança. Ora, quem é que pode ser criador? Será que os anjos podem criar alguma coisa? Não. Quem então pode criar junto com Deus? E a resposta nós sabemos à luz de toda a Escritura, e aí fica muito mais claro. Que aí nós temos sempre o Pai sendo colocado em mesmo pé de igualdade que o Filho, e mesmo pé de igualdade do Espírito Santo. Vocês serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim vai, né? E muitas coisas acontecendo, é o que nós chamamos hoje de trindade, um termo aqui que Tertuliano de Cartago, ainda nos primeiros séculos, um dos pais da igreja, cunhou, é de autoria dele esse termo trindade, vem do latim Trinitatis, né? Eu estou me lembrando aqui das aulas de mestrado, eita, mas vamos lá. A ideia é que ainda que a palavra trindade não esteja nas escrituras, o conceito está sendo formado à luz do Antigo Testamento e clareado à luz do Novo Testamento. Jesus, então, é alguém que se coloca, que se identifica como tão divino quanto o Pai. Minha gente, isso é essencial, tá bom? Jesus não é menor em qualidade ao Pai. Jesus não é menor em natureza ao Pai. Jesus é menor em função. Jesus, ele é menor de acordo com a obra, de acordo com a missão que ele recebera, mas em natureza, como diziam os teólogos antigos, em substância, igual, tá bom? Não temos três deuses, um Deus apenas, três pessoas apenas. Pastor, não entendo. Parabéns, eu também não entendo tanto, mas será que você duvida da doutrina da Santíssima Trindade? Duvido, pastor. Não quero lhe afrontar, não. Mas humildemente tenho minhas dúvidas. Cara, te dá dois desafios. Lê o Evangelho de João e lê Hebreus. Porque Hebreus, meu amigo, é uma carta de poucos capítulos que vai dizer que Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que isso, Jesus é maior do que aquilo, sempre destacando a sublimidade de Jesus Cristo. E se você ainda tiver dúvidas, leia o livro de Colossenses, uma carta de 4 capítulos apenas, falando sobre a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao se referir como filho do homem, ele está trazendo aqui, alimentando, cutucando a mentalidade popular de que ele de fato é o Filho de Deus, de que ele de fato é tão divino quanto o Pai, ao usar o termo filho do homem, né? O que para nós não tem tanto peso, para o público inicial ali tinha um peso grande. O que esse filho do homem veio fazer? Tá, sobre a natureza o pastor Miguel já falou, mas o que Jesus Cristo veio fazer? E ainda que esteja claro demais no texto, ainda que esteja óbvio demais no texto, muita gente tropeça aí. Muita gente está vacilando até hoje, dia 21 de junho de 2020, sobre o que é que Jesus Cristo de fato veio fazer nesta terra. Jesus Cristo, para muitos, veio simplesmente dar o exemplo do amor. E a minha resposta é: não é só isso, cara. Eu também não podia dizer que ele não veio. Ele é o nosso, sim, maior exemplo de amor. Mas não é só isso. Jesus Cristo veio salvar. Jesus Cristo veio buscar o que havia perdido. É por isso que quando nós o chamamos de Salvador, nós precisamos compreender o porquê que ele veio. A identidade é uma. Ele é filho de Deus. O que ele veio fazer? Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa é a ideia. A missão de Cristo, portanto, foi uma missão de resgate. Resgatar quem, pastor? Perdido. Essa é a ideia. O título aqui do meu sermão é Perdido Demais. Então, olha que coisa mais interessante. Isso merece, de fato, a nossa atenção. Jesus Cristo destaca para aquelas pessoas
O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Em outras palavras, as pessoas poderiam entender assim: Jesus Cristo, especificamente, veio para Jericó para ficar com esse cara, para comer com esse cara, para ouvir o coração desse cara e para dar a certeza a esse cara de que a salvação tinha chegado de uma vez por todas. E também é uma informação muito importante, né? Nós não somos pessoas que estão construindo a salvação. E aí, tu tá salvo? Não sei. Deus é quem sabe. Sabe aquelas respostas? Deus é quem sabe, pastor. Eu não sei não. Mas é o próprio Jesus que se auto-intitula Salvador e é Ele que dá garantia da salvação. Ele é que nos mostra como encontrarmos ou não a salvação que somente podemos achar por meio dele. Jesus Cristo afirma com um categórico: foi salvo. Houve salvação nesta casa. Meus queridos e amigos, quais as características aqui nós poderíamos retirar do texto? Ora, muitas, né? Muitas. Ladrão, marginal, baixinho, Zaqueu era tudo isso, né? Curioso, apressado, hospitaleiro. Mas a principal de todas, nós já sabemos. Ele era um perdido, tá bom? A perdição. O que seria a perdição? Deixe-me falar de modo breve, mas com a intenção de clarear a sua cabeça. Fomos feitos para glorificar a Deus, para honrá-lo em obediência, para nos relacionarmos com o nosso Deus, o Criador, com amor, numa parceria, numa amizade. Nunca deixaremos de ser criatura, ele nunca deixaria de ser criador, mas sim uma relação de amor, uma relação de proximidade. Adão caminhava com o Senhor na viração do dia. Era uma relação constante que o próprio Deus tinha com o ser humano. Então, Deus nos fez para estar pertinho dele. Qual é o problema? O problema é que nós não nos contentamos com isso. O problema é que nossos pais, Adão e Eva, decidiram outro caminho. E nós decidimos também por causa da natureza que herdamos deles, mas também por livre vontade. Uma vontade que infelizmente está corrompida. Do mesmo jeito que a liberdade da vontade para um viciado em drogas é simplesmente fazer mais uso dos seus entorpecentes. Por quê? Porque a vontade dele está contaminada. Né? Não só o corpo depende, mas ele ama aquilo. Então, se ele pudesse se drogar para sempre, ter aquele efeito da paranoia e continuar com o emprego, continuar com dinheiro, continuar com a família, continuar com amigos, certamente a maioria esmagadora deles ficaria. Falo isso por experiência própria, não porque eu tenha me drogado há algum tempo, mas porque convivi pregando, conversando, aconselhando, influenciando com a palavra de Deus, anunciando a Cristo para muitos dependentes químicos por um longo tempo na minha vida. Eu garanto para vocês, as recaídas eram regras. Na época que eu trabalhava voluntariamente visitando centros terapêuticos, a taxa de recuperação era de 5 a 6% para os que iam para os centros de referência de terapia. Entende isso? 5 a 6%. Na minha época, 2010, 2011. Então isso é muito sério, cara. Isso é muito sério, tá bom? Então, perdição é escolher o pecado, é viver debaixo da natureza do pecado, é continuar vivendo uma vida longe de Deus. A perdição, portanto, é estar apartado de Deus. E a conclusão óbvia é a seguinte: quem de nós não é pecador? Logo, quem de nós não está perdido? A resposta é, claro, todos nós, sem Cristo, estamos perdidos. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos apartados de Deus. Todos nós. Qual é o lance? Só alguns compreendem isso. Só alguns admitem que de fato estão debaixo de maus lençóis. Só alguns de fato escancaram o seu coração, se ajoelham e esfregam a sua cara no pó, confessando de fato que são pecadores. O problema é o problema de Nicodemos. Muitos de nós acham que as coisas não estão tão ruins assim. Por quê? Porque
porque costumamos olhar para o próximo. Pastor Miguel, eu não roubo. Fulano é um leproso. Eu não sou, não. Né? Fulano é pecador. Eu não. Porque é difícil dar o braço a torcer. Eu sei que é. Então só alguns compreendem que de fato são perdidos ou que estão perdidos. E só quando isso acontece é que de fato a mudança pode ser esperada ou aguardada. A perdição de Zaqueu estava na sua natureza, como eu falei aqui há poucos segundos, mas se tornava visível por meio de suas trambicagens, por meio de suas enrolações, por meio de seus negócios sujos, por meio de seus roubos, por meio de suas extorsões. Nem todo pecado é visível. Nem todo pecado pode ser quantificado. Nem todo pecado tem uma ficha criminal equivalente a ele. Existem pecados invisíveis. A incredulidade, por exemplo, é um pecado invisível. Ninguém pode tirar uma foto, não há nenhum artigo criminal equivalente à incredulidade, mas não deixa de ser pecado, porque todo pecado é pecado em primeiro lugar para com Deus. A sua perdição começou a chegar ao fim, né? Vou fazer um jogo de palavras aqui. A sua perdição começou a ser achada? Ou melhor, a sua perdição começou a se perder quando ele respondeu aos críticos e, de tabela, respondeu a Jesus de forma coerente com o chamado que o próprio Jesus o fez. E mais uma vez, isso não está descrito no texto, mas o que esperar de Jesus? O que esperar daquele que era a palavra de Deus, que era o verbo que encarnou, virou gente e habitou entre nós? O que esperar? Você acha que Jesus estava perdendo tempo? Você acha que Jesus estava simplesmente comendo um pratinho ali, saboreando de um bom vinho? Você acha que era só isso? Meu amigo, Jesus não parava de pregar o Santo Evangelho, que na verdade é a boa notícia de que somente através dele podemos encontrar salvação, somente através dele podemos ser achados. Ele se arrependeu. E ainda que Zaqueu... Boa noite a todos. Por favor, silêncio, né? Na taça, por favor, silêncio. Eu quero admitir a todos vocês essa noite que eu me arrependo dos meus pecados. Ele não deu um discurso assim, mas ele se arrependeu e demonstrou o seu arrependimento de modo verdadeiro. Ele demonstrou, fez o seu arrependimento se tornar visível. E ele o fez com a sua voz em primeiro lugar. Isso porque a incredulidade, minha gente, é inimiga do verdadeiro arrependimento. Por isso que o povo incrédulo, e eu gosto, Luana, presta atenção nisso, ó. Olha o que o povo fala. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse, vocês entendem a conexão do texto? Enquanto uns demonstravam incredulidade, o contrário disso é o quê? Arrependimento. Ou seja, a incredulidade é contrária, é avessa ao verdadeiro arrependimento. E a sua perdição só foi definitivamente derrotada quando ele mesmo assumiu sua condição e confessou publicamente o que estava em seu coração. De tabela, ele falou que acreditava em Jesus e admitiu ser um pecador ladrão. Admitiu ter roubado. E fez um voto público. Meu arrependimento não é só remorso, não é só tristeza, não. Eu vou aqui desfazer ou tentar, tentar aqui ressarcir o que eu fiz. Olha, gente, tem um pecado que dá para fazer isso, nem todos, né? Se você mata alguém, não dá para você desfazer isso, né? Dá para você ser preso, dá para você se entregar à polícia. É verdade, mas não dá para desfazer tudo. Mas aquele que roubou, dá para desroubar, né? Dá para desfazer o que acabaram de cometer. Dá para fazer isso. E ele fez, vou dar meu dinheiro, porque eu amo as riquezas, vou me desfazer do meu ídolo, vou aqui entregar tudo que eu roubei e acrescentar não só 20%, mas 4 vezes mais. Eita, quanto dinheiro aquele homem ficaria? Eu tenho certeza que não, com não muito. Agora, eu quero aproveitar os últimos minutos que ainda me resta e eu quero dar uma palavra direta aqui aos perdidos que estão me ouvindo. Ou seja, vocês perdidos que estão me acompanhando até esse exato momento, depois de mais de 1 hora, quase 2 horas de live,
Preste atenção, eu quero dar uma palavra a vocês nesse momento. Será que temos fugido de Jesus? Será que temos deixado sempre para amanhã, ou depois, ou em outro momento, para encararmos de fato Jesus de frente? Será que temos evitado descaradamente, na cara de pau mesmo, desviar o olhar de Jesus? É necessário parar de fugir de Jesus. Está na hora de desistir de se acovardar. É hora de se render e de se entregar de vez a Ele, não a prestação. Não como na Casa Pio em Fortaleza, 30, 60, 90, 120, sem entrada e sem juro. À vista. Sem entrada. No dinheiro vivo. Se é que será que podemos comparar? Porque só assim, viu? Só parando de fugir, só parando de desistir de se acovardar e só se entregando de uma vez por todas é que daremos fim à perdição do nosso coração. Pergunto ainda, quais sentimentos temos experimentado quando ouvimos sobre Jesus? Alegria? Animação? Felicidade? Prazer? Ou será que temos experimentado algo diferente disso tudo? Tipo, superioridade, altivez, orgulho, ostentação, prepotência, soberba. Tipo assim, graças a Deus a palavra de hoje não é para mim. Eu não estou perdido. Será mesmo? Será mesmo? O comportamento de Zaqueu, descrito no texto que nós lemos, compartilhado na história que nós acompanhamos até o presente momento. A história dele precisa ser seguida. Está mais do que na hora de nos alegrarmos em Jesus, de querermos sua companhia, de deixarmos o que nos atrapalha, o que nos seduz o coração, para sermos achados por Ele. Está na hora de sermos apressados e urgentes para uma relação particular com o Salvador. Atente para essa palavra aqui. Particular com o Salvador. Continuo. A quem temos seguido? Eu me refiro a quem temos imitado. Quem são os nossos modelos? Quem é que nos influencia? Quem mais nos inibe? Será que imitamos a Abraão ou será que estamos imitando a maioria? Abraão é considerado até hoje como o pai da fé. Já sabemos disso. E por isso também foi considerado um amigo de Deus. Também você já sabe disso. Ser filho de Abraão é seguir os seus passos de fé, é imitá-lo em sua confiança em Deus. Também você já sabe disso. Logo, os que creem provam a sua fé por meio de atitudes, né? Por meio de coisas visíveis, por meio de frutos, porque sem obras, como diz São Tiago, a fé está morta. Gutenberg, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, quando a gente tenta acompanhar uma pessoa e a pessoa diz, não, mas eu quero. Não, mas a pessoa chora, e a pessoa abre o coração. É legal tudo isso, viu? É legal essa pessoa demonstrar algum tipo de fraqueza de coração nesse aspecto. Mas deixa eu te relembrar, Gutenberg. Não somos salvos pela sinceridade do coração, tá bom? Não é por chorinho, nem eu fiz o errado. Não é simplesmente admitindo uma culpa o meio pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos por meio da graça. E o meio ali, nós somos salvos por causa da graça, e o meio é a fé, não é a sinceridade. É claro que uma fé, ela, se for verdadeira, sempre é e sempre traz sinceridade ao nosso coração. Mas a sinceridade por si não é decisiva para as nossas vidas. Um homem, certo dia, perguntou a Jesus, Senhor, qual o maior dos mandamentos? E Jesus, com amor, respondeu àquele homem, ame a Deus com tudo que você tem, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Aquele homem, respondeste bem, mestre.
fica satisfeito com a resposta de Jesus. Mas Jesus ainda não estava satisfeito com a atitude dele. E de uma forma agridoce, responde para aquele homem: também pode ser um sinal de que não estamos ainda dentro da mensagem do reino. Atente para isso, meu querido Gutenberg. Atente para isso. Então, essa fé, ela não é nem simples sinceridade, nem também uma mera admiração. Não é uma simpatia, não é um respeito, não é simplesmente uma afeição por Jesus. A maioria das pessoas pode querer se aproximar, querer ver de perto Jesus, receber uma cura, receber um milagre, ouvir as palavras bonitas. Acho tão bonita a palavra de Jesus. Fico tão arrepiado, gosto tanto. Né? A maioria das pessoas gosta, né? Mas poucos querem ele dentro de casa. Me lembro de um casamento que fui, onde o pregador falou muitas vezes, noivos, nós tratamos Jesus Cristo como um Doberman, como um cachorro de raça. A gente pede para que ele abençoe, que proteja a nossa casa, proteja nossos filhos, proteja nossos bens, mas ele dorme lá fora, nunca dentro de casa. Muitas vezes estamos correndo o risco de dar um tratamento ao bom pastor, um tratamento que é exclusivo de cachorro de raça. Atenção para isso, viu? Atenção para isso. Poucas pessoas querem que Jesus mude totalmente suas vidas. Poucas pessoas. Estar na multidão é uma coisa, viu? Ter um relacionamento pessoal com Jesus é outra coisa. Eu não vou acabar o sermão hoje, não. Vou continuar. Me acompanhe, por favor. Qual a opinião que temos de Jesus? O que é que conhecemos dele? Será que conhecemos seus caminhos? Será que sabemos o quanto ele é surpreendente? Ou toda vez que olhamos para Jesus, ele acaba contrariando as nossas expectativas? Eu vou admitir. Muitas vezes as minhas expectativas são contrariadas por Jesus Cristo. Mas quer saber? Ele pode, não pode? Não foi ele que, pelo poder da palavra, criou todo o universo? Não foi ele que estava no início da criação? Não é ele que, sem sua presença, nada do que existe teria sido feito, como diz o evangelista João? Então, aqui para nós, ele pode. Ele manda. Ele é o maioral. Então, quando nós nos deparamos com as surpresas, quando as nossas expectativas são quebradas pelo próprio Jesus, nos alegramos ou nos chateamos? Jonas foi um homem que não queria pregar aos ninivitas, porque sabia que Deus iria salvá-los. Será que quando alguém faz as pazes com Deus por meio de Jesus Cristo, ficamos felizes ou tristes? Desconfiados ou não? Será? Suponhamos então que um grande médico seja transferido para Sobral. Ele conhece alguém da igreja, e então as pessoas falam, pode indicar a minha igreja aí para ele, viu? Porque se ele quiser, a nossa igreja lá vai pregar a palavra para ele. Agora imagina se um primo meu vem para o presídio aqui, na entrada de Sobral, e em pouco tempo se solta. Se solta não, recebe a liberdade. Será que você diria a mesma coisa para ele? Diga lá para ele que a nossa igreja está de braços abertos, de portas escancaradas para ele. Será que nos alegraríamos com o perdido que for encontrado? Responda para você, por favor. Será que cremos mesmo de tudo que foi falado essa noite? Será que acreditamos de verdade nessas histórias que tenho compartilhado de live em live? Será que o relato de Zaqueu faz sentido em nosso coração? Se sim, o que estamos dispostos a deixar para trás? Seguir a Jesus, saibam, seguir a Jesus pela fé, se tornar um autêntico discípulo de Jesus Cristo, exige de nós um preço, e um preço aqui considerável, viu? Nós, não que tenhamos que comprar a salvação, não que possamos pagar alguma coisa por ela, não é isso. Mas se desejamos fazer parte do seleto e pequeno ciclo de discípulos de Jesus, precisamos aprender a perder. Arrependimento, meus queridos amigos e ouvintes que me acompanham até agora, é dizer adeus, é perder, é dar tchau
para uma vida sedutora que muitas vezes pode ser confortável. Herodias não queria abandonar suas festas e toda a sua luxúria, vivendo na sacanagem ali com seu cunhado. Ela não queria. E por isso que ela quis matar a qualquer preço João Batista, o pregador, que chamava Herodes ao arrependimento. Se arrepender é muitas vezes ter que serrar uma mão que me faz tropeçar. Arrependimento muitas vezes é ter que arrancar um olho que me faz tropeçar e lançar fora. Porque é melhor entrar sem um olho no reino do que ir com um olho, com uma mão e com um pé para o inferno, onde o Senhor Jesus Cristo diz: o fogo não apaga e o verme não morre. É talvez ser mais pobre, deixar de ganhar tanto. Se arrepender talvez seja perder alguns amigos, talvez ser mal falado, ir contra a correnteza, nadar contra a maré. Talvez seja resistir a um mundo cego que ri de nossas escolhas e debocha de nossas crenças. É estar disposto a negar a nós mesmos. Então pergunto, você está disposto a negar a si mesmo? Se não, então não cremos coisa nenhuma. Mas se sim, te aconselho uma coisa essa noite. Chame por ele. Como é, pastor? Chame por Jesus. Assovie. Chore. Grite, clame, implore, invoque o nome de Jesus. Hoje mesmo você pode fazer isso. Romanos 10, versículo 12 e 13 diz, pelas palavras do apóstolo Paulo, não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma garantia. Invocar é a melhor forma de ser encontrado pelo Senhor. Invocar é chamar por ele ontem. É chamar por ele hoje, de modo desesperado, urgente, autêntico. E ser sincero. Senhor Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu quero crer, mas parece que ainda me falta força. Completa o que precisa ser completado em mim. Clame, invoque o nome de Jesus, porque o nome de Jesus significa o Senhor é Salvador. Clame, crendo que somente através dele você pode ser salvo. E depois disso você poderá dizer, sim, você poderá dizer, eu estava perdido, mas Jesus me encontrou. Então, pare hoje de achar que sua vida é complicada demais. Pare hoje de achar que Jesus não pode dar um jeito. Abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua casa e confie, ele vai te surpreender. Eu garanto. Feche os seus olhos e ore comigo, por favor.